Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai fazer uma viagem incrível. Vamos começar lá na descoberta do Manual de Instruções da Vida e chegar até a capacidade impressionante que temos hoje de, literalmente, reescrever esse manual. Pois é, parece ficção científica, né? Mas a pergunta é real. E se a gente pudesse não só tirar cópias do DNA, mas ir além e reescrever o código? Vamos mergulhar fundo nisso e conhecer as ferramentas que tornaram tudo isso possível. Mas calma lá. Para entender como é que se pode editar o código da vida, primeiro a gente teve que aprender a ler esse código. Faz sentido, né? E o ponto de partida foi lá em 1953. O trabalho de Watson e Crick, que se baseou nas pesquisas essenciais de Rosalind Franklin, revelou a famosa estrutura de dupla hélice do DNA. Foi como se a ciência tivesse encontrado o código-fonte da vida. Só que tinha um problema, sabe? Por 30 anos, os cientistas enfrentaram um baita desafio. Esse código incrível era quase impossível de estudar em detalhes quando se tinha só uma amostra pequena. E aí, nos anos 80, veio uma invenção que mudou o jogo. Ela resolveu esse problema funcionando basicamente como uma fotocopiadora molecular para o DNA. Essa técnica é o PCR, ou reação em cadeia da polimerase. Ela é a ferramenta essencial que permite a gente dar um zoom numa parte específica do código genético, simplesmente fazendo milhões e milhões de cópias dela. E esse processo se baseia num ciclo de 3 etapas super bem definidas. Primeiro, a gente esquenta tudo para separar as duas fitas do DNA. Depois, resfria um pouco para que pequenos pedacinhos, os iniciadores, se liguem no lugar certo. E por fim, esquenta de novo para uma enzima, a DNA polimerase, construir as novas fitas. Esse ciclo se repete dezenas de vezes e a cada vez a quantidade de DNA dobra. É um crescimento exponencial, sabe? De uma molécula a gente chega em bilhões rapidinho. Beleza, agora que a gente tem milhões de cópias de DNA, para que serve tudo isso? Bom, as aplicações transformaram completamente o nosso mundo. Do diagnóstico de doenças, como a gente viu em testes para Covid, até a resolução de crimes na ciência forense. A capacidade do PCR de amplificar DNA é simplesmente fundamental para a ciência e para a medicina de hoje. E o mais legal é que a técnica evoluiu, viu? O QQR é como se fosse uma fotocopiadora 2.0. Enquanto o PCR convencional só te diz no final se a cópia foi feita, o QQR não só faz as cópias, como vai contando quantas existem a cada ciclo em tempo real. É muito mais preciso. Agora segura porque a gente vai para o próximo grande salto. E se, em vez de só copiar o código, a gente pudesse editá-lo com uma precisão cirúrgica? Essa é a revolução do CRISPR. É uma tecnologia que veio da observação de como as bactérias se defendem de vírus. E ela nos deu uma capacidade sem precedentes de reescrever o DNA de forma precisa e poderosa. Pensa no sistema CRISPR como se fosse um GPS genético. O primeiro componente dele é uma molécula, o RNA-guia, que é projetada para encontrar uma sequência muito específica no meio da imensidão que é o genoma. E esse GPS, o RNA-guia, não vai sozinho. Ele leva junto uma enzima, geralmente a Cas9, que funciona como uma tesoura molecular. Ele a leva direto para o local exato que a gente quer modificar no DNA. E o processo é brilhante de tão simples. Primeiro, o sistema encontra o alvo. Depois, a tesoura Cas9 corta o DNA. E, por fim, os mecanismos de reparo da própria célula entram em ação. Seja para consertar o corte desativando um gene ou para inserir um novo pedaço de DNA no lugar. Encontrar, cortar e reparar. É isso. É claro que ter o poder de editar a base da vida abre um mundo de possibilidades incríveis, mas, ao mesmo tempo, levanta questões profundas e bem sérias. O potencial é imenso. A gente está falando de curar doenças genéticas, de turbinar nosso sistema imune para combater o câncer e até de revolucionar a agricultura. É de tirar o fôlego. Só que, por outro lado, essa ferramenta super poderosa nos obriga a encarar debates éticos bem complexos. E se isso levar a bebês projetados? E se só os ricos tiverem acesso a essas terapias? Onde é que a gente traça o limite? A verdade é que a gente está numa nova fronteira. E as escolhas que fizermos hoje vão moldar o futuro da própria humanidade. Então, a grande pergunta que fica é, com todo esse poder em mãos, que futuro a gente vai escolher construir?